Boa noite, turma. Então vamos lá, né? Seguindo com a endocrinologia, agora nós vamos falar um pouco sobre hormônios sexuais masculinos, né? O principal hormônio sexual masculino é a testosterona. Essa testosterona, ela é um hormônio que está presente tanto no homem quanto na mulher. O que vai mudar é a quantidade e o local de produção, tá? Na mulher, ela é produzida na zona reticular da glândula suprarrenal. No homem, ela é produzida também na glândula suprarrenal, mas o local mais importante de produção é no testículo, né? Nas células de Leydig. Então, o aparelho reprodutor masculino adulto, ele é constituído de pênis, de uretra, de ducto deferente, né? De epidídimo, túbulos seminíferos que formam o testículo, tá? E a bolsa escrotal, lógico, né? Faz parte também a próstata, a vesícula seminal, né? E a uretra. As ações da testosterona, ela é importante para fazer com que o homem tenha ereção e tenha a produção de espermatozoides. Isso para perpetuar a espécie, né? Aqui tem outro esquema, né, mostrando um corte transversal, né, do testículo, né, mostrando um emaranhado de túbulos, né, chamados túbulos seminíferos, e também o epidídimo, né, que culmina na formação do ducto deferente, que é por onde é ejaculado os espermatozoides. Tá? Então, os testículos eles secretam diversos hormônios sexuais masculinos. O mais importante desses hormônios, que são denominados de androgênios, é a testosterona. Tá? O termo androgênio diz respeito a qualquer hormônio esteroide capaz de exercer efeito masculinizante. Tá? O fato dele ser um esteroide quer dizer que ele deriva do colesterol. Tá? Então, eles são produzidos, como eu já tinha dito lá na introdução, tanto na suprarrenal, na zona reticular, quanto no testículo, a partir do colesterol. Tá? Essa testosterona ela é sintetizada por células chamadas células de Leydig. Tá? Essas células de Leydig estão entre os túbulos seminíferos, que têm as células de Sertoli, onde ocorre a produção e a maturação dos espermatócitos primários, das espermátidos, até se tornar espermatozoides e serem eliminados para o meio externo com a intenção de fecundar um óvulo. Tá? Durante a infância, essas células são praticamente inertes, né? Não produzindo tanta testosterona. A partir da puberdade, elas voltam a produzir na maior intensidade a testosterona, né? Fazendo com que o rapazinho apareça nele os sinais masculinizantes secundários. Tá? Aqui mostrando também, né, como que é produzida a testosterona, né, nas células de Leydig e as células de Sertoli produzindo o espermatozoide. Tá? Então, a testosterona ela é mais abundante do que os outros hormônios androgênios, né? E o tecido-alvo dela é praticamente todas as células do nosso organismo. Tá? Essa testosterona ela é feita através de reações enzimáticas que sofrem no colesterol, né? Os androgênios eles são convertidos em testosterona e andrógenos, né? Então, também é produzido lá o 17-OH-progesterona, a 4-androstenediona, que são derivados da progesterona no útero. A secreção testicular de testosterona, ela ocorre em ritmo circadiano, onde no início da manhã é a hora que mais se produz
e no início da noite é o horário que menos se produz, tá? Então, ela tem esses picos durante o dia, um pico no início da manhã e um pico inverso no início da noite, tá? São secretados diariamente em torno de 5 a 6 miligramas de testosterona, e essa testosterona, ela para ser transportada do testículo até os tecidos-alvo, ela se liga a uma proteína, tá? Produzida no fígado, chamada globulina ligadora de hormônios sexuais, tá? SBHG. Essa testosterona, ela é produzida e parte dela fica livre para ser a forma que tem ação. E depois da ação, ela é devolvida ao fígado, né? Ela volta ao fígado e é degradada e sai na urina e junto com a bile, né? A produção da testosterona na vida intraútero, né? Ela começa a ocorrer na 7ª semana da vida embrionária, tá? Então, ali, ela é produzida pelos testículos, né? Induzida pelo cromossomo masculino, que estimula a testosterona a ser secretada na crista genital e, posteriormente, no testículo fetal, tá? No feto, ela induz o desenvolvimento do pênis, da bolsa escrotal, né? E dos caracteres sexuais, e evita que apareçam os caracteres sexuais femininos no feto, tá? A remoção dos testículos do feto inicial provoca o desenvolvimento de órgãos sexuais femininos, né? Então, anomalias acontecem, né? O hermafroditismo, o transexual, né? E quais são as funções da testosterona no nosso organismo? Crescimento e maturação dos órgãos sexuais, tá? Estimula o crescimento de pelos pubianos, pelos abdominais, barba, né? E em todo o resto do corpo. Promove o engrossamento da voz através de hipertrofia da mucosa da laringe. Pessoal, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: então quem tem muito pelo é porque tem muita testosterona, quem não tem pelo é porque não tem... Não, não é assim. Ainda aí tem os efeitos genéticos hereditários, né? Que um pai que não tem muito pelo, como é que vai fazer um filho peludo só porque ele tem mais testosterona? Não é assim, tá? Então tem a ver também a parte genética do negócio, tá? Ele também estimula o anabolismo proteico. Além disso, ele estimula a retenção de cálcio nos ossos, né? Tanto é que os ossos dos homens são mais grossos, mais pesados do que o das mulheres, né? Estimula a formação de eritrócito, o metabolismo basal, a reabsorção de sódio nos túbulos. Então, assim, ele tem um efeito anabólico no homem, tá? Bom, já falamos, né, que o hormônio, para ele ter a sua ação, ele tem que se transformar em dihidrotestosterona, tá? E esse mecanismo ocorre através de reações enzimáticas que ocorrem lá nos ligadores nas células, tá? O controle da secreção de testosterona é feito pelo eixo hipotálamo, hipófise, glândula, no caso a glândula aqui, o testículo, né? Então, os hormônios produzidos tanto no hipotálamo quanto na hipófise são os mesmos produzidos na produção dos hormônios sexuais femininos, né? Então, nós temos a produção do GnRH, né, que é o hormônio regulador de gonadotrofina, pelo hipotálamo, tá? Esse hormônio age na glândula hipófise, também chamada de pituitária, fazendo com que haja a produção de LH, que é hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. O LH age sobre células de Leydig, produzindo testosterona, e o FSH age sobre as células de Sertoli, fazendo com que haja maturação dos espermatozoides. Além disso, a testosterona produzida age também no testículo, nas células de Sertoli, fazendo com que haja maturação de espermatozoides. Então, assim forma
a testosterona e forma o espermatozoide, tá? Aqui aquele mesmo esquema, né, mostrando a produção de células de Leydig, de células de Sertoli, tá? As alterações, né? O hipergonadismo é um aumento de produção de testosterona. Geralmente acontece com tumores testiculares de células de Leydig, tá? Em crianças, elas vão ter um rápido crescimento, fechamento das epífises ósseas, né? Ficando menores, pequenas, né? Desenvolvimento excessivo de órgãos sexuais masculinos, né? E de outros caracteres sexuais secundários, né? Aquele menininho de bigode e tal. Então, pode ser facilmente notada. Já em adultos é mais difícil, porque ele já tem esses caracteres secundários, tá? Já o hipogonadismo é aquele testículo não funcionante ou falta de receptores celulares para que a testosterona se ligue e faça a transferência para dihidrotestosterona. Pode ser também uma incapacidade do hipotálamo de produzir o GnRH ou uma incapacidade da hipófise de produzir os hormônios gonadotróficos, LH e FSH, tá? Então, aí precisa de fazer exames para que o camarada indica. Mas exames clínicos já mostra o desenvolvimento de caracteres sexuais femininos, né? Por exemplo, a voz fina, né? Um pênis pequeno, às vezes até desenvolvimento de mamas, né? E aí os exames para serem feitos esse diagnóstico é a dosagem de testosterona total, a dosagem de testosterona livre, a dosagem da globulina ligadora de hormônios sexuais, que é esse BHG, tá? A dosagem de LH, de FSH. Então, tudo isso ajuda na elucidação das alterações dos hormônios sexuais femininos, masculinos, tá? Então, aqui tem um gráfico, né, mostrando a produção de testosterona, né? Olha lá, intraútero, né? Newborn, antes do nascimento, produz uma quantidade abaixo de 200. Depois que nasce, até a fase de puberdade, ele produz pouquíssima testosterona. E depois, na fase de adolescente, né? A fase de puberdade, ele aumenta essa produção. E aí, dos 20 ao 30, é o super-homem, né? Produz bastante testosterona, e a partir dos 40 vai acontecendo um decréscimo, né? Só que vocês podem ver que mesmo tendo decréscimo, esse camarada lá com 70, 80 anos ainda produz testosterona dentro dos valores normais, tá? Aqui mostrando o que é o FSH, né? Que já falamos várias vezes, o LH também nós já falamos, aqui só mostrando valores referenciais, tá? E esses valores referenciais é diferente para o homem e para a mulher, tá? Eles são o mesmo hormônio, mas são valores de referência diferentes, tá? Aqui mostrando um esqueminha, né, da ação do LH e do FSH, né? E aí mostrando como é que é feita a regulagem, né, do feedback positivo e negativo, tá? Aqui tem um outro hormônio chamado de androstenediona, né, que é um esteroide produzido na glândula adrenal e também nas gônadas, né, no testículo, sendo um precursor imediato da testosterona e da estrona. Lembra que a estrona é um estrogênio menos potente do que o estradiol, que age na mulher, tá? E tanto a androstenediona como a estrona podem ser convertidos em estradiol, depois com reações enzimáticas dentro ainda das células efetoras, tá? Então, a determinação de androstenediona é importante para avaliar se está ocorrendo a produção de andrógenos, tá? Então, também se faz esse tipo de exame. No homem, também tem mama, igual a mulher, ela só não desenvolve, tá? Mas tem homens que, se tomar o hormônio sexual feminino, desenvolve mama como se fosse uma mulher, tá? E também no hipogonadismo, né? Aí depois nós vamos falar da síndrome de Klinefelter, vocês vão ver que tem também o desenvolvimento de mamas, tá?
E essa prolactina, ela causa impotência masculina, tá? Então, prolactina alta causa impotência masculina. Tá? Aqui, ó, tá aqui dizendo, né? Então, níveis elevados de prolactina podem estar relacionados com impotência masculina, redução de libido, infertilidade, diminuição de pelos corporais, hipogonadismo, ginecomastia e galactorreia. O homem também, em algumas situações raras, ele pode ter a produção de leite e ter a ejeção do leite também, a galactorreia, tá? SBHG, nós já falamos sobre ela, né? Níveis de SBHG elevados são observados no hipertireoidismo, homens com hipogonadismo, doenças hepáticas, cirrose biliar, anorexia nervosa. Então, não é somente um hormônio para avaliar a função reprodutora, mas pode ser utilizado para olhar outras funções no organismo, tá? Aqui mostrando, né, a escada da vida, né? E aos 50 anos o homem está no seu topo, né? E depois ele vai decrescendo, mas o que é mais interessante aqui é que ele não precisa de estar sozinho, né? Ele pode estar sempre acompanhado da sua velhinha e o amor perseverar. Obrigadinho, pessoas, é isso. E depois a gente fala mais.